Olá a todos e bem-vindos ao vídeo de hoje. O tema é ângulos adjacentes. Vamos começar pela definição. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Vou começar por desenhar aqui o ponto de origem, a que chamo O, e desenhar três vetores a partir do ponto de origem. O vetor A, o vetor B e o vetor C. No vetor A, eu defino aqui um ponto a que chamo A. No vetor B, vou definir um ponto a que chamo B. E aqui no vetor C, vou desenhar um ponto a que chamo C. Então, existem aqui três ângulos. Vou desenhá-los com três cores diferentes. Existe o ângulo AOB, que é este aqui. AOB. Existe o ângulo AOC, que é este aqui. AOC. E existe o ângulo BOC, este aqui, ok? Então eu fiz o desenho de AOB, com o vértice em O, o ângulo AOC e o ângulo BOC. Ok? Estes são três ângulos consecutivos, mas só dois é que são adjacentes. Porque dois ângulos adjacentes são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Reparem que o ângulo AOB, que eu vou marcar aqui a vermelho, tem esta área toda na sua parte interna, ok? E o ângulo AOC, que eu marquei a verde, tem esta área toda como parte interna. E reparem que existe aqui uma zona, que é esta zona aqui, que tem pontos comuns entre o ângulo AOB e o ângulo AOC. Então, estes ângulos não são adjacentes. Mas vejamos agora o ângulo AOB e o ângulo BOC. O ângulo AOB, que eu vou marcar a azul, AOB, que a azul, tem esta zona que agora marco a azul. Ok? E o ângulo BOC, ficou aqui escondido o B. BOC tem esta zona toda a que eu agora marco a vermelho. E reparem que estes dois ângulos não têm pontos incomuns na sua parte interna. Portanto, o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos adjacentes. Só mais um exemplo para finalizar. Se tivermos duas retas concorrentes, estas duas retas concorrentes determinam vários ângulos adjacentes. O ângulo AOB, o ângulo BOC, falta-me aqui escrever o ângulo COD e o ângulo DOA. Então, estas retas determinam vários ângulos adjacentes. Por exemplo, o ângulo AOB
e o ângulo BOC. Portanto, este ângulo, vou marcar aqui a azul, e este ângulo são ângulos adjacentes. O ângulo BOC e COD, BOC, portanto, novamente este ângulo anterior e o ângulo COD, este ângulo e este são adjacentes. O ângulo COD e DOA, portanto, este ângulo aqui e este ângulo aqui. E finalmente o ângulo DOA e AOB. Este ângulo aqui e este ângulo aqui. Recapitulando, dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. O ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos consecutivos, ok? Possuem este lado em comum, mas não possuem partes internas. Estas partes internas não possuem pontos em comum. O mesmo já não se passava aqui, quando o ângulo AOB e o ângulo AOC, porque esses ângulos tinham uma parte que era comum aos dois. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.